Eu estou aqui sentada, tá? Eu pedi para o Leonardo, eu estava achando que nem ia cumprir com esse compromisso hoje, gente, porque nas últimas semanas eu senti muita coisa, né? Dores e etc. Mas Deus é bom, né? Leonardo, vamos botar você sentado e vai dar tudo certo. Eu estou aqui, né, para cumprir esse compromisso de trazer a palavra do Senhor. Vamos já abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 4 ao 7. O tema desse primeiro ponto, queridos, relacionamentos saudáveis e relacionamentos doentes. Certo? Então vamos ler agora em 1 Coríntios 13, 4 e 7. Amém? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando nós começamos a estudar esse capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala para nós que o amor é um dom supremo. E eu escolhi esses 4 versículos, porque nós vamos colocar nesse estudo, pondo em prática e a funcionalidade dele nos relacionamentos saudáveis. São aqueles casais que fazem um bom uso da palavra de Deus. E diferente disso, significando viver relacionamentos doentios, né, com problemas, são aqueles casais que não estão fazendo um bom uso do ensino da palavra de Deus. Nós vamos conversar com o versículo 4. A primeira característica do amor no versículo 4 é que ele é paciente. E o casal que exerce a paciência dentro do seu relacionamento significa dizer que ambos estão maduros, ambos têm a mente madura, né? Ambos dão a sua alegria, ambos valorizam a opinião do outro, né? Não existe desavença, não são casais individualistas, mas eles usam a igualdade, né, acreditando na competência de cada um para resolver situações adversas, queridos. Porque no nosso casamento nós vamos ter sim situações difíceis, né, adversas. E aí esse casal, ele está maduro para resolver a situação. E eu escolhi aqui Romanos 5, 3 e 4, que vai falar sobre isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Diferente disso, significando viver um relacionamento doente, casais que podem ter problemas, ele é impaciente um com o outro. E esse relacionamento é saturado pelo tédio, pelas discussões, por brigas. Por quê? Porque não tem paciência de lidar com as adversidades, né? E qualquer coisinha já perdem a paciência um com o outro, provocando aí discussões dentro do relacionamento. E aí, quer dizer, esse relacionamento precisa passar por mudança, né? Significa dizer que esse casal não está maduro. Tá certo? Então precisa haver mudança para que haja paz e harmonia dentro desse relacionamento. Uma passagem bíblica para esse ponto, Provérbios 14, 29, que diz: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Vamos para a segunda característica do amor, segundo o versículo 4, que é a bondade. E a pessoa que tem a bondade dentro do seu coração, isso é notável nos seus atos, queridos. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de doar de si mesmo. Ela doa bons conselhos, ela doa em ser gentil, doa em ser amável, né? Doa palavras positivas. É uma pessoa que gosta de atos sociais. E tem casais que são privilegiados porque ambos têm um coração bondoso. Ambos gostam de doar de si mesmo, tá certo? E aí, queridos,
queridos? Significando aí, quando o relacionamento ele tem problema, né? Um é bondoso e o outro não tem bondade, vai gerar um grande conflito nesse relacionamento. Por quê? Porque um gosta de doar de si mesmo e o outro é egoísta, o outro é mesquinho, né? O outro vive no seu mundinho ali, ele não gosta de cobrar muito e apoiar pouco, e enquanto que o outro apoia muito e cobra pouco. Então que nós possamos fazer uma análise nesta noite. Que tipo de coração você tem? O que a palavra de Deus nos recomenda? A palavra de Deus diz que nós devemos ter um coração cheio de bondade, né? Para quê? Para que nós possamos doar para os outros a nossa alegria, né? Palavras positivas, tá certo? Então esse relacionamento não vai ter problema, ok? A terceira característica do relacionamento saudável é que o amor ele não inveja. Em outras versões, não arde em ciúmes. O que quer dizer isso? Significa dizer que dentro daquele relacionamento não existe a competição. Porque a competição atrapalha, queridos, né? Às vezes um quer ser maior do que o outro, e aí vai o problema. Então, quando o relacionamento ele está saudável, os dois eles caminham junto, existe uma ajuda mútua, um respeito mútuo, eles ajudam seus filhos também, não tem rivalidade, tá certo? Não tem ciúmes, não tem competição. Já no relacionamento doente, a pessoa, né, que tem inveja do seu cônjuge, que tem os ciúmes, há aquela competição constante, suas palavras são de pessimismo, são palavras negativas, querendo derrubar, com medo do seu cônjuge ter mais sucesso do que ele. Então vem um problema, tá certo? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, não podemos dar lugar aos ciúmes, à inveja dentro do nosso relacionamento conjugal, porque isso só vai atrapalhar, em vez de caminhar para frente, o casal vai estar andando para trás, tá certo? A quarta característica do relacionamento saudável é que o amor não se vangloria. Nós ainda estamos aqui no versículo 4, tá certo? Em outras versões, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. E o casal que está vivendo conforme a palavra de Deus, ele vai ser um casal que vai ser cortês um com o outro, gentil um com o outro, ambos dão a sua alegria, a sua energia, né, a sua coragem para lutar juntos, ajudando um ao outro para resolver situações adversas, pensam no bem-estar do outro, não existe ali soberba, tá certo? Um trata o outro valorizando e respeitando a opinião. E relacionamentos doentes é quando aquela pessoa tem a soberba dentro de si, é uma pessoa orgulhosa. Para ela, somente suas ações e atitudes é que tem valia, que tem validade, né? Daí, queridos, vai persistir o que nesse relacionamento? Pessimismo, a intimidação, a reclamação, né? O outro vai ser o quê? Vai ser uma pessoa tímida, abatida, triste. Porque o outro só aponta falhas, só aponta erros. É uma pessoa orgulhosa, né? Daí é muito prejudicial para o relacionamento quando a soberba existe em um dos cônjuges. E uma passagem bíblica para esse tema aqui é Provérbios 27:2. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho, e não as tuas próprias palavras. Eu também escolhi Coríntios 10, 17 e 18, que diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Por quê? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos? Vamos agora para 5 e 6, certo? O amor ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o que nós temos que aprender aqui de cara nesses 2 versículos, queridos, é que ninguém muda ninguém. Quando a pessoa tenta mudar o outro,
ou por palavras ofensivas, ou por qualquer outra forma, tudo que ele vai conseguir é piorar as coisas e piorar a outra pessoa, né? Quando nós queremos viver um relacionamento sem maltratar, sem procurar os nossos interesses, sem se irar, sem guardar rancor, nós temos que respeitar as diferenças das pessoas, porque Deus nos fez cada um com sua individualidade, e somente Deus é quem vai conseguir transformar, mudar a pessoa, e mesmo assim Ele dá o livre-arbítrio, mesmo assim Deus dá livre escolha para a pessoa se ela quer mudança. Então a gente não pode tentar mudar uma pessoa na força, tá certo? Então quando nós não aprendemos logo de cara que ninguém muda ninguém, o nosso relacionamento vai sofrer com atitudes erradas. E grande é o preço que se paga quando cometemos atitudes erradas no nosso casamento. Eu coloquei aqui algumas delas, né, para a gente fazer um estudo nessa noite. A primeira atitude errada que um cônjuge pode cometer no seu relacionamento é aumentar o tom de voz. E não tem nada mais deselegante, queridos, do que o cônjuge aumentar o tom de voz para intimidar a outra pessoa a qual ela diz que ama. Tá certo? O objetivo aí é na tentativa de querer mudar a pessoa, e na verdade ela está usando recursos primitivos, grotescos, violentos, tá certo? Por quê? Porque ao aumentar o tom de voz, ela quer intimidar, ela quer diminuir o seu cônjuge, e não se resolve nada com isso. As coisas têm que ser resolvidas com voz branda, com um bom diálogo, tá certo? Na calma. Então isso é muito prejudicial para o relacionamento. Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. A segunda atitude errada que os casais podem cometer no seu relacionamento são sermões. Há sermões que são construtivos e tem sermões que são o quê? Destrutivos. Então, queridos, aqueles sermões que destroem o relacionamento, eles são cheios de palavras ofensivas, né? Cheios de palavras repetitivas, cansativas, são entediantes. E essa atitude é também no objetivo de querer mudar a outra pessoa. E já falamos que isso ninguém consegue. Tudo que você vai conseguir é diminuir a admiração no seu cônjuge por você. Tá certo? Por quê? Porque você está apontando erros, está apontando falhas, está usando um sermão cansativo, entediante, né? E não vai trazer benefício nenhum para o seu relacionamento. Então, quando vier aquela vontade de passar um sermão, se você tem dúvida se ele é construtivo, se ele é destrutivo, melhor a gente lembrar dessa passagem bíblica. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amém? A terceira atitude errada que casais podem cometer dentro do seu relacionamento é criticar excessivamente. E aí, queridos, também é um erro gravíssimo. Por quê? Porque na tentativa de mudar outra pessoa, criticar excessivamente se torna um comportamento violento, tá certo? Porque vai ferir profundamente o seu cônjuge, vai deixar ele abatido ou ela abatida, triste, né? Vai ser uma pessoa aí amargurada. Então, vou citar aqui alguns exemplos de críticas excessivas, né? Você não tem jeito, você só me decepciona, você não muda mesmo. Então, queridos, esse tipo de frases são críticas excessivas que vão deixar o seu cônjuge profundamente infeliz, machucado, né? Porque você ali diminui aquela pessoa, você não valoriza, você aponta erros, falhas, né? Você só pensa que você mesmo que as suas ações e suas atitudes é que tem validade dentro do seu relacionamento. E como fazer quando vivemos com pessoas difíceis,
complicadas, arredias e teimosas. O melhor que nós temos que fazer, queridos, é reciclar a nossa criatividade, né? É buscar meios inteligentes, estratégias inteligentes para reverter a situação, é pensar por que é que ela está agindo dessa forma, por que ela está agindo, por que ela está agindo desse jeito, e pedir sabedoria ao Senhor para termos estratégias para lidar com aquele momento. Em Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Amém? A quarta atitude errada aí, que pode prejudicar e muito o seu relacionamento conjugal, são as comparações. Também é altamente destrutivo, queridos, tá certo? Não há nada mais lamentável do que tentar mudar uma pessoa através da comparação, tá certo? Porque as comparações também são uma forma de punir a pessoa, tá certo? E como é que nós podemos evitar isso aqui? Usando o bom senso, a ética. Às vezes nós achamos que a ética só deve existir na escola, na faculdade, na empresa, mas na verdade a ética ela deve começar primeiro dentro da nossa casa, queridos. O bom senso e a ética devem ser exercidos entre os casais, tá certo? Os pais com os filhos, né? E assim com os familiares também. Dessa forma você vai evitar aí a comparação destrutiva, tá certo? Que também vai diminuir a admiração no seu cônjuge. Por quê? Porque você passa a admirar passos de outra pessoa que não tem nada a ver com o seu relacionamento. Então isso vai diminuir a admiração no seu cônjuge por você. Em Gálatas 6, 4 e 5 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. A quinta atitude errada que casais podem cometer no seu relacionamento são chantagens e punições. E todos os tipos de chantagem, eles são punitivos. Tá certo, queridos? Não existe chantagem pequena, não existe chantagem grande, não. Todos os tipos de chantagens são punitivos, é prejudicial para o relacionamento conjugal. Não se pode usar entre casais, nem com os filhos, nem com ninguém. Tá certo? Exemplo de palavras aí de chantagens. Se você não agir assim, você não terá aquilo. Se você não mudar, eu não farei isso por você. Então, queridos, são tipos de chantagens que vai prejudicar o seu relacionamento, e você nunca vai construir uma história de amor, né? Você não vai ter um relacionamento saudável. Ali naquele relacionamento vai existir a infelicidade, tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado. Eu vou citar agora tipos de chantagem: pressões, manipulação financeira, reações explosivas e colocar filho contra pai e mãe. Colocar filho contra pai e mãe, queridos, é um pecado contra Deus. Além de você prejudicar o emocional dos seus filhos, também você está cometendo um pecado contra o Senhor. Porque lá em Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Então, a chantagem, ela asfixia a confiabilidade do casal, esmaga sonhos, esmaga projetos e tira a felicidade que um dia existiu dentro daquele relacionamento. Amém? Vamos para a sexta atitude errada, é a última. Nós vamos já encerrar com o versículo 7, que é emburramento ou corte de diálogo. Então, calar-se quando você está frustrado ou decepcionado só é correto quando ambos estão exaltados. Daí um se cala até que os ânimos se acalmem para continuar a conversa, né, e resolver a situação. Mas tem casais que ficam com raiva um do outro e aí passa dias, semanas inteiras, né, ali calado, sem falar com o seu cônjuge. Para quê? Para demonstrar
a sua frustração, a sua decepção, o seu descontentamento. E na verdade esse comportamento é desastroso, queridos, porque não se resolve nada com esse tipo de comportamento. Na verdade só se atrasa, porque poderia ser resolvido com um bom diálogo. Tá certo? Então, se você usa essa estratégia no seu relacionamento, é uma estratégia ineficaz, deselegante, você está atrasando o que poderia ter sido resolvido já há mais tempo, além de ser uma forma de punir também o seu cônjuge, tá certo? Então, não podemos usar essa estratégia também dentro do nosso relacionamento conjugal. Então, vamos encerrar com o versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o versículo nada mais é, queridos, do que um resumo do que é o amor. E todos os tipos e formas de amor que existem só se resulta em uma palavra que é doar, tá certo? Então, quando nós doamos o amor, a gente vai beneficiar todos os nossos tipos de relacionamento, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, entre amigos, irmãos. Todos os relacionamentos são beneficiados através do amor. E o significado de amor, que é sentimento afetivo, que faz com que outra pessoa queira o bem da outra. Sentimento de afeição intensa, que leva a querer o bem, né, da pessoa. É tudo aquilo que é bonito, digno e esplendoroso. E sentimento viva por Deus, o amor a Deus e ao próximo. Amém? Nós vamos dar o segundo ponto dessa mensagem, mas o Leonardo vai colocar aqui um louvor para recolher.